está hoje fiscalmente insustentável. Os trabalhadores brasileiros estão pagando por privilégios e a Previdência está sob ameaça. Nós temos que fazer essa reforma, todos sabem. Os princípios são princípios de equidade, em vez de ter privilégios, exatamente nós íamos em direção a um novo regime previdenciário. Os defeitos do sistema atual são muito grandes. 46 milhões de brasileiros não contribuem para o sistema, porque os encargos trabalhistas são tão altos. Os sindicatos, na verdade, foram criados num governo fascista. O regime trabalhista brasileiro é oriundo da Carta del Lavoro, de um fascista, ditador Mussolini, na Itália, que criou lideranças obsoletas, falsas, que na verdade trabalhavam contra os interesses dos trabalhadores. Os trabalhadores brasileiros, 46 milhões, não conseguem contribuir e vão envelhecer. E a Previdência não vai conseguir tomar conta deles se nós não fizermos as reformas. Então, esses interesses corporativos de sindicatos, sejam patronais, sejam de trabalhadores, são falsas lideranças que aprisionaram o Brasil num sistema obsoleto, que cria desemprego, fabrica privilégios, sustenta diferenças e iniquidades e, pior, está afundando o país. Então nós estamos discutindo, nós estamos conversando exatamente sobre como consertar esse regime previdenciário e como dar opções para futuras gerações. Agora, vejam bem, essa reforma que nós encaminhamos, ela não está mexendo em nada de trabalhismo, em direito de trabalho, não está mexendo em absolutamente nada. Ela está olhando para o aspecto financeiro e abrindo a porta para que exatamente no fórum adequado, que é o Congresso brasileiro, essas perspectivas futuras possam ser trabalhadas. Ministro, então direitos básicos como férias, todos os direitos, ninguém mexe nos direitos. Você só dá mais opções. Olha, vamos fazer o seguinte, o assunto é muito sério, o presidente vai se manifestar, cada um tem uma função, nós somos uma democracia vibrante, forte o suficiente, está sendo revigorada, está saindo uma velha política, entrando uma nova política e os lugares são muito conhecidos. O lugar de uma equipe econômica é simplesmente formular. A decisão é de um presidente que foi eleito por quase 60 milhões de brasileiros de dizer, olha, a versão que nós vamos encaminhar é a versão A e não a versão B. E isso circula no Congresso, na Câmara de Deputados e no Senado. Eu fui conversar ontem, aliás, anteontem, o presidente da Câmara de Deputados me visitou e ele queria saber quais eram justamente as diretrizes principais dessa reforma. Nós conversamos sobre isso e hoje eu vim conversar com o senador e presidente do Senado, o senhor Davi Alcolumbre, sobre essas diretrizes. Quais são essas diretrizes? Quais são as direções? O que nós estamos pensando em termos de reforma? Uma conversa ainda geral. Eles receberão esse texto, a Câmara de Deputados receberá esse texto e a imprensa receberá esse texto assim que o presidente se recuperar. O presidente, vocês sabem, está se recuperando. É um timing que nós precisamos respeitar. Quando ele voltar, ele tem que definir algumas variáveis importantes, como o tempo de transição, as idades, se esse novo regime vem agora ou vem depois, porque é perfeitamente possível você consertar esse regime que está aí e lançar as bases do novo regime para de novo encaminhar ao Congresso para estabelecer essas novas bases. Então os sindicatos têm que ter paciência também. A única certeza que os sindicatos podem ter é que a vida não vai ser como antigamente, onde os líderes sindicais têm uma vida muito boa às custas dos trabalhadores que não têm emprego nem benefícios previdenciários corretos. Ministro, sobre a questão do tempo, eu vou ter que sair agora. Muito obrigado.
Boa tarde a você que acompanha a programação da NBR, a TV do Governo Federal. Voltamos a falar do Hospital Albert Einstein, na zona sul da capital paulista, onde o presidente Jair Bolsonaro se recupera da cirurgia de retirada da bolsa de colostomia. O último boletim divulgado pela equipe médica multidisciplinar que atende o presidente informa que ele se mantém estável, sem dor e sem febre. O presidente se mantém acordado na manhã de hoje e agora há pouco utilizou as redes sociais para enviar a seguinte mensagem: começamos mais uma quinta-feira combatendo o bom combate. Temos uma missão e vamos cumpri-la. Precisamos estar unidos para transformar o Brasil em um local mais seguro para os cidadãos de bem. Não perderemos esta oportunidade única. Contem conosco. Nenhum assassino irá nos parar. Os exames laboratoriais seguem apresentando bons resultados. Os níveis de glóbulos brancos, que podem indicar ou não uma infecção, por exemplo, permanecem normais. O presidente voltou a se exercitar pelos corredores do Hospital Albert Einstein, caminhando com o auxílio de um andador e acompanhado da equipe de fisioterapia. Bolsonaro segue com uma sonda nasogástrica para retirada de líquidos do estômago e também para evitar náuseas. Ele recebe alimentação, nutrição via parental, ou seja, por soro, mas também tem tomado pequenas porções de água para que o intestino retome as atividades normais. Informações que foram prestadas ontem pelo porta-voz da Presidência da República, Otávio Rego Barros, dão conta de que a equipe médica só dará alta para o presidente quando ele estiver totalmente recuperado. Portanto, não há uma data prevista para alta, mas Rego Barros adiantou que o presidente sairá do hospital pela porta da frente e com a cabeça erguida. Por enquanto, as visitas seguem restritas e não há compromissos agendados na agenda oficial. Rego Barros também falou ontem, na entrevista coletiva, a respeito da reforma da Previdência, que é uma das prioridades do governo federal e é acompanhada de perto pelo presidente da República. Vamos ver o que disse Rego Barros a esse respeito. O presidente vai deliberar sobre a Previdência assim que estiver em condições totais de fazer as suas análises, de estabelecer com seus ministros um padrão e um curso de ação que possa, a partir desse estudo, ser indicado, ser elevado, ser apresentado ao Congresso. Então, o tempo desta análise vai depender naturalmente da saída do presidente e saindo pela porta da frente do Hospital Albert Einstein. Eu posso dizer para vocês, usando mais uma das metáforas que nos são peculiar, nós já passamos a segunda no carro. Então, o carro já iniciou o deslocamento e nós já ganhamos uma velocidade a ponto de passarmos uma segunda marcha e, a partir daí, a nossa expectativa é de que ele possa tranquilamente obter a possibilidade de dirigir este carro à velocidade cruzeiro. Quem também se manifestou a respeito da proposta da reforma da Previdência do governo foi o ministro da Economia, Paulo Guedes. Vamos então a Brasília com a repórter Luciana Colares de Holanda, que tem mais informações a respeito deste assunto. Boa tarde, Luciana. Olá, Ricardo, boa tarde para você. Boa tarde para você que acompanha a NBR, a TV do Governo Federal. Aqui em Brasília, o ministro da Economia, Paulo Guedes, conversou há pouco com a imprensa. Ele falou sobre a reforma da Previdência, que vai trazer também um regime trabalhista alternativo com cargas tributárias diferentes. É a chamada carteira verde-amarela. Segundo Paulo Guedes, assim que o presidente Jair Bolsonaro se recuperar da cirurgia, vão ser apresentadas a ele as opções de reforma e ele, Jair Bolsonaro, é quem vai decidir que texto vai ser enviado para o Congresso Nacional. O ministro também afirmou que o governo está recebendo apoio de prefeitos, governadores e da opinião pública. Paulo Guedes voltou a reafirmar a importância da reforma da Previdência. Vamos ver. 46 milhões não contribuem, porque os encargos são tão altos que eles não conseguem nem emprego para poder contribuir. Então você está num sistema terrível, que ele já está exaurido financeiramente, ele já está quebrando financeiramente, e ao mesmo tempo
para que ele exista, 46 milhões de brasileiros ficam sem emprego. Então, aí é que vem essa carteira verde e amarela, uma carteira com um programa de um regime previdenciário diferente, onde a empregabilidade seja enorme, onde o índice de emprego para os jovens seja quase 100%. O ministro Paulo Guedes também afirmou que a reforma vai reduzir privilégios, que todos vão se aposentar da mesma forma, inclusive os políticos. Veja. O sistema atual é uma fábrica de desigualdades, ele perpetua privilégios, ele transfere renda de pobre para favorecidos. Então, no sistema novo que nós estamos, no sistema novo não, na correção desse sistema que está aí, um político vai se aposentar igualzinho um de vocês. O jornalista vai ter a mesma aposentadoria do político, vai ser igualzinho lá no final. Então não vai ter gente com privilégios em relação ao sistema geral de hoje. Nós voltamos a qualquer momento na nossa programação aqui na NBR, a TV do Governo Federal. Continue com a gente, não saia daí, aqui e nas nossas redes sociais.